Meus amigos, minhas amigas, vamos iniciar mais uma aula do curso de férias do Vestibular Dragão do Mar em parceria com o Tiradentes Concurso. Sou o professor André Fonseca, de Biologia, e nós vamos tratar nesta aula de um assunto que suscita muita dúvida ainda hoje em dia, que seria biotecnologia. A primeira coisa que a gente precisa entender seria o conceito fundamental de biotecnologia. Fazendo uma regra simples ou simplesmente interpretando o conceito etimológico da palavra, bio, vida, tecno faz referência à técnica, logia vem de logos, estudo. Portanto, biotecnologia seria a parte da ciência, a parte da biologia que se preocupa em estudar processos ou métodos que seriam aplicados em seres vivos para a obtenção de produtos que naturalmente pudessem servir aos humanos. Então, a partir do momento que você tem um conceito básico do que é biotecnologia, a gente precisa entender que não necessariamente biotecnologia trate especificamente de placa de Petri, de microscopia, de câmara de Neubauer, de multiplicação bacteriana. Biotecnologia pode ter começado, por exemplo, o fato do indivíduo plantar uma semente e desse plantio da semente começar a germinar e surgir exatamente a árvore do fruto que ele gostava, a partir do momento que ele entende que ao colocar a semente no solo, ela germina e cria uma nova planta, isso é um processo biotecnológico. A partir do momento em que você alimenta o bicho da seda com folhas de amoreira para poder tornar a seda mais maleável e com isso aumentar o seu preço de mercado, isso é biotecnologia. A criação de vinho, a criação de iogurte, a manipulação dos pães, isso é biotecnologia. Então, quando nós tratamos do conceito de biotecnologia, nós precisamos entender que muitas das vezes o processo é simples. O que importa nesse caso é exatamente a produção de um produto ou de um processo que pode ser utilizado pelo ser humano. Naturalmente, com o passar do tempo, o processo biotecnológico vai sofrendo alterações, aonde algumas palavras começam a se tornar cada vez mais comuns. E aí você tem transgênicos, você tem organismos geneticamente modificados, você tem clonagem, você tem tecnologia do DNA recombinante, DNA fingerprint e assim sucessivamente. Eu vou tentar ser breve, fazendo alguns comentários mais pertinentes, não dá para poder abordar todas as técnicas. Então, o mais importante, o que eu particularmente considero, mais importante dentro do conceito de biotecnologia é a tecnologia do DNA recombinante. A tecnologia do DNA recombinante, ela foi um divisor de águas dentro da ciência. Por que um divisor de águas? Vamos nos lembrar dos conceitos referentes à espécie. Como é que eu posso classificar se indivíduos pertencem à mesma espécie? A forma mais comum é colocando eles para cruzar. E uma vez eles cruzando, gerando descendência fértil e viável, eu posso então inferir que eles pertencem à mesma espécie. Professor, mas se eu pegar um cachorro como o Chihuahua e colocar para cruzar com um Pitbull, isso é possível? É possível. Por que é possível? Porque eles pertencem à mesma espécie. Mas eles não são iguais, professor. Não são iguais. Mas eles pertencem à mesma espécie, apesar de terem, para os cães, nós podemos usar a nomenclatura, raças diferentes, que seria uma ideia de subespécie. Então, qual é o avanço da biotecnologia? Por que ela se torna importante? Exatamente pelo fato de que, a partir do momento em que utilizamos a técnica referente à tecnologia do DNA recombinante, nós podemos, com isso, transpor a barreira da espécie. Eu posso cruzar qualquer um com qualquer coisa. Mas por que isso? Porque toda e qualquer forma de vida que habita este planeta se utiliza da mesma estrutura informacional. E qual é a estrutura informacional? Ácido desoxirribonucleico, que é o que nós conhecemos como DNA. Não interessa se eu estou falando de uma bactéria, procarionte, se eu estou falando de um protozoário, se eu estou falando de uma alga, se eu estou falando de uma planta, de um fungo, de um animal,
todos se utilizam da mesma estrutura, da mesma molécula informacional que é o DNA. Porém, você deve se lembrar que os vírus, ainda naquela discussão de que se são ou não seres vivos, eles podem utilizar o ácido ribonucleico como transmissor da informação genética. E aí você se lembra da classificação dos vírus: os adenovírus, os ribovírus e os retrovírus. A forma mais fácil de classificação. Não esqueça que adenovírus, vírus que tem como molécula informacional o DNA, o ribo e o retrovírus vão utilizar como molécula informacional o RNA. Mas, com a tecnologia do DNA recombinante, nós podemos cruzar todos os indivíduos entre si. Professor, mas esse cruzamento ele se torna físico? Ele é um cruzamento mecânico? Não, ele é um cruzamento molecular. Se utilizando do que para isso? De uma das mais importantes ferramentas dos últimos 30 anos, que são exatamente as endonucleases de restrição, mais conhecidas como enzimas de restrição. O que são essas moléculas? O que são esses elementos? Eles são o que nós chamamos de tesouras químicas. Eles conseguem cortar a molécula de DNA em pontos específicos. Mas por que isso é importante? Para que eu possa introduzir nessa abertura que eu criei o pedaço da informação genética de outro indivíduo que torna possível essa mesclagem da informação genética. O exemplo mais claro disso, e que já tem bastante tempo de ter sido criado, foi exatamente o tabaco que brilha no escuro. Que tabaco eu estou falando? Obviamente eu estou falando da planta de tabaco, que pelo fato de ter recebido um gene que é responsável pelo mecanismo de bioluminescência do vagalume, que é a luciferina, uma vez que a luciferina é quebrada, ela promove a liberação de luz, que é o que você vê no vagalume quando ele fica o tempo inteiro piscando. Mas entenda que ele fica piscando não é porque ele quer ou porque ele tem uma tomada, um interruptor. Ele pisca porque a substância que ele libera, que seria a luciferina, ela é extremamente volátil, ela evapora muito depressa. E isso é uma característica absurdamente importante para a evolução dessa espécie. Porque imagine comigo, agora vamos pular para a evolução. Imagine comigo, se eu tenho 3 grupos de vagalumes. Eu tenho um vagalume que pisca o tempo inteiro, tem um vagalume que fica aceso o tempo inteiro, um vagalume que fica apagado o tempo inteiro e um vagalume que pisca. Aquele que fica aceso o tempo inteiro, ele se torna muito visível ao predador, simplesmente vai ser comido. Aquele que fica apagado o tempo inteiro, simplesmente os congêneres dele, ou seja, a fêmea não vai conseguir enxergá-lo. Consequentemente a isso, ele não tem como cruzar. Não cruzando, não gera descendência. Então o que a natureza escolheu? O meio termo. Ou seja, aquele que fica piscando. Ele tanto se esconde do predador, como ele consegue chamar a atenção da fêmea, ou consegue chamar a atenção do macho para o processo de reprodução. Portanto, o tabaco que brilha no escuro, eles pegaram a planta do tabaco, que tem o seu genoma já bastante conhecido, e inseriram nessa planta o gene da luciferina. E aí o que acontece? Simplesmente, uma vez essa planta regada com a enzima luciferase, faz com que promova a reação no sistema, liberando luz. E esse processo de bioluminescência demonstrou que eu poderia cruzar uma estrutura de natureza vegetal com uma informação genética de natureza animal. Portanto, quebramos todas as barreiras referentes à espécie. Para poder mesclar isso que eu estou falando a respeito da tecnologia do DNA recombinante, vamos comigo acompanhar no quadro a primeira questão. Portanto, nós temos o seguinte: na embalagem de um antibiótico encontra-se uma bula, entre outras informações, explica a ação do seguinte modo. O medicamento atua por inibição da síntese bacteriana. Uma das primeiras informações que você precisa ter seria exatamente esse. Atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Qual é a primeira informação que você tem que ter referente a isso? Quem é que faz síntese de proteína? Quem faz síntese de proteínas são, naturalmente, os ribossomos. Professor, mas os ribossomos não são uma organela? São.
E essa organela não é característica de células eucariontes? Não. É exatamente isso. Não é característico de célula eucarionte. O ribossomo é, indiscutivelmente, a única organela que pode ser vista tanto em células procariontes, como pode ser vista em células eucariontes. Portanto, fazendo uma breve leitura do que você tem, se eu tenho um medicamento que vai inibir a síntese da proteína bacteriana, levando-se em consideração os itens, você tem, primeiro item, impede a fotossíntese. O que a fotossíntese tem a ver com o processo de síntese proteica bacteriana e mais ainda em relação à medicação? Então, tá fora. Altera as informações, item B, altera as informações genéticas das bactérias causadoras. Quer dizer, então, que impedir a síntese proteica vai interferir, vai alterar a informação genética do indivíduo? É óbvio que não. Item C. Dissolve as membranas das bactérias responsáveis pela doença, o que dificulta o transporte de nutrientes e provoca a morte delas. Essa informação, ela não está errada. Aonde é que está o erro? Exatamente o fato de inibir a síntese proteica bacteriana. Porém, boa parte dos antibióticos funcionam promovendo esse mecanismo. Mas, como a gente está falando de síntese proteica, está fora. Elimina os vírus. Você não precisa nem continuar. Se ele está falando de vírus, o que isso tem a ver com bactéria? Portanto, por eliminação, nós temos a letra E como item correto. Interrompe a produção de proteínas das bactérias causadoras da doença, o que impede sua multiplicação pelo bloqueio das funções vitais. Portanto, esse é um ponto óbvio. Veja só, aproveitando o raciocínio, vamos passar para a próxima questão. Vamos, meu amigo. Isso. Pronto. As principais ferramentas empregadas na tecnologia do DNA recombinante, que é exatamente o que eu estava falando anteriormente, que seriam as enzimas de restrição, ou endonucleases de restrição. Tem a propriedade de cortar o DNA em pontos específicos. O papel biológico dessas enzimas bacterianas vai ser o quê? Aí você para e raciocina da seguinte forma. Por qual motivo a natureza criou uma molécula que seja capaz de quebrar a própria estrutura do DNA? Professor, mas se essa substância, se esse elemento, se essa enzima está na estrutura da célula bacteriana, por que então a célula bacteriana ainda existe? Porque o normal seria que fosse quebrado. Por incrível que possa parecer, isso é um mecanismo de defesa bacteriano. Mas um mecanismo de defesa bacteriano que tem que intuito, que função? Impedir que essa célula possa sofrer a invasão de patógenos. E especificamente, que patógenos? Os vírus bacteriófagos. Não se esqueça do conceito bacteriófago. Fagos, alimentar-se, comer. Portanto, vírus bacteriófagos seriam vírus que comem bactérias. Mas nesse caso, a partir do momento que o vírus promove a adsorção à membrana plasmática da célula bacteriana, não se esqueça que ainda tem que passar pela parede celular da célula bacteriana. Quando ele promove a adsorção e com isso ele injeta a sua informação genética para dentro da célula hospedeira, em que vai obrigá-la a replicá-lo, as endonucleases de restrição vão em cima e cortam o DNA que está entrando. Consequentemente a isso, torna importante como mecanismo de defesa. Então, vamos para a lousa. Na segunda questão, nós temos reparar o DNA bacteriano, foi o que eu acabei de dizer, não teria essa atividade. Não teria essa atividade. Auxiliar no processo de duplicação, a função da endonuclease é o corte. Também não tem essa função. Auxiliar no processo de transcrição e auxiliar no processo de tradução. A gente também não utiliza, uma vez que a função dela vai ser exatamente proteger as bactérias contra os vírus bacteriófagos. Portanto, o mecanismo de defesa sendo demonstrado. Portanto, em relação ao conceito de biotecnologia, uma breve informação a respeito disso. Deixo vocês por aqui, façam os exercícios, prestem
as devidas atenções às informações que vão ver lá na frente. E até a próxima.